Então agradeço a todos que entraram, a gente vai começar agora. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, estou fazendo lives todas as terças e quintas aqui nesse canal. Também tem um canal no YouTube que chama Propósito e Evolução Thiago Mendes. Tem uma página no Facebook com o mesmo nome. E aqui no Instagram a gente faz essas lives toda terça e quinta às 8, onde a gente fala de como viver o seu propósito, como criar uma vida de realização, como alinhar a sua vida com quem você é, através do autoconhecimento, através de algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada. Eu comecei lá em 2016 e vim trabalhando em cima disso. E hoje a gente vai falar de um componente vital nesse processo, né? E eu coloquei o título da live de hoje de A Importância da Visão para uma Vida de Realização. Né? Como eu estava falando na live passada que eu fiz com a Renata, no momento que eu tive a ideia de fazer esse canal e tudo mais, eu pensei em criar uma identidade visual para ter uma capa do canal do YouTube, uma capa lá da página do Facebook e tal. E aí eu lembro de estar conversando com um cara que eu consegui online. E aí o cara perguntou, bom, e aí esse canal seu, que você vai falar de quê? Como que você quer que seja a sua logo? Aí naquele momento eu tive um momento de reflexão que eu tive que parar e falar, boa pergunta, o que eu faço então? Como que eu vou sintetizar tudo isso para chegar num logo, para chegar numa coisa que vai ser um resumo de toda a minha mensagem que eu quero passar nessa história toda de criar uma vida de realização, de viver o seu propósito, de descobrir o seu propósito, de alinhar a sua vida com o seu propósito, o que resume tudo isso, como que eu vou passar isso de uma forma sintética e tudo mais. E aí eu tive a sacada de pensar em 3 ferramentas que, que englobassem todo esse trabalho. Então, hoje a gente vai falar da visão, que é uma dessas ferramentas. Por que eu falo ferramentas? Porque acho que a vida, como na navegação, a vida é uma jornada, né? A vida é um caminho que a gente percorre. E nessa história toda, eu cheguei nessas 3 ferramentas, a luneta, a bússola e a lupa, né? E é claro, é uma analogia. Então, quando eu falo de visão, a importância da visão, é o passo mais importante para a gente conseguir implementar, construir uma vida de realização, conseguir descobrir o nosso propósito e alinhar a nossa vida, o nosso propósito, alinhar a nossa vida a quem a gente é. Então, a luneta, ela é nada mais do que o quê? É uma analogia para a visão, a visão da vida que a gente quer viver. Assim como numa viagem de navio, as grandes navegações lá, eles tinham uma luneta no navio para justamente enxergar longe. Eu acho que isso é determinante se a gente quiser viver uma vida de realização. A gente precisa a gente precisa ser capaz de enxergar longe, de ter uma visão a muito longo prazo, para a gente construir uma vida que nos leve nessa direção, para que a gente trilhe o caminho que faz sentido para a gente, né? Então, nesse processo é vital, é onde tudo começa, né? A visão, eu posso até falar que a visão ela é tudo, né? Porque sem a visão a gente não chega a lugar nenhum, a gente nem começa a jornada. Então, o que eu vejo? Que hoje em dia um dos maiores obstáculos a ter uma visão de uma vida de realização é justamente a sociedade que a gente tem, ela tem tanta opção, ela tem tanta informação, ela tem tanta distração que a gente pode cair, né? E aí nesse processo tem tanta coisa acontecendo que a gente muitas vezes não tem uma visão clara, uma visão inspiradora da vida que a gente quer viver. A gente está a gente está tão perdido em tanta coisa que acontece e está correndo tanto que a gente não para descobrir qual que é a nossa visão, né? E um dos maiores obstáculos também que a gente vê hoje é a falta de motivação. A gente vê cada vez mais uma sociedade mais deprimida, uma sociedade que não sabe o que quer, uma sociedade que não tem uma direção clara. E eu acho que isso, na verdade, é um problema de visão, porque a visão ela está diretamente ligada à nossa motivação e a gente vai falar isso na live de hoje.
Então, logicamente, eu sei que isso não é fácil. Por que não é fácil? Porque se a gente quer viver uma vida de realização, uma vida onde esteja implementando uma visão poderosa, a gente precisa superar o primeiro obstáculo, que é o quê? Que é a opção, que hoje em dia é cada vez mais frequente, a opção de viver uma vida confortável, de viver uma vida na zona de conforto, viver uma vida tranquila, onde a gente não precisa se desenvolver, a gente não precisa realizar nada de muito diferente, uma vida sem aspirações, né? Então, por quê? Porque como a gente viu lá na live que eu falei do processo de flow, eu até postei um vídeo esses dias, esses 2 últimos vídeos que eu postei, aqueles curtinhos que eu jogo no canal, falam do processo de flow. O processo de flow, o Mihaly Csikszentmihalyi, que é o cara que cunhou o termo flow, o cara estudou 50 anos sobre como funciona o processo da felicidade humana, como funciona o processo da realização do ser humano enquanto ser que realiza coisas, enquanto agente no mundo, agente na sociedade, né? Enquanto um realizador. Ele estudou, será que o estado mais realizador que existe é o estado de letargia, o estado de ficar sentado no sofá assistindo Netflix e tomando cerveja e tomando Coca-Cola? Será que esse é o estado de maior felicidade, de maior realização que o ser humano consegue alcançar, o estado de total conforto? Ou será que é um estado de desafio? E ele descobriu que o flow é justamente o que acontece, o estado de espírito mais realizador que existe é o estado de flow, onde a gente tem um alto nível de desafio e um alto nível de habilidade. Então, se a gente quer ser uma pessoa realizada, se a gente quer atingir coisas, realizar coisas, ser uma pessoa feliz, a gente precisa estar pronto para ser desafiado. A gente precisa estar pronto para dar o nosso melhor, a gente precisa estar pronto para crescer, para nos desenvolver, porque o ápice da performance humana, o ápice da realização humana, ela acontece no cenário de desafio e não no cenário de conforto, de zona de conforto, um cenário de simplesmente ficar na zona de conforto, né? no que tá fácil. Então, implementar uma vida de realização pode ser um processo de longo prazo também, né? Demora 20, 30 anos, 10 anos talvez, para a gente fazer esse alinhamento, mas só o fato de a gente estar nessa jornada, a gente consegue já colher os frutos dessa realização, a gente consegue ser uma pessoa engajada na vida que a gente tem, a gente passa a ser uma pessoa mais interessante, porque a gente começa a viver alguma coisa que a gente acredita, a gente começa a ser uma pessoa que contribui para o mundo, a gente começa a ser uma pessoa que realiza coisas, que desenvolve a sociedade de alguma forma. Então, quando eu falo de visão, está envolvendo tudo isso. Todos esses fatores são parte dessa ciência de realização, essa ciência da felicidade. E a visão é onde isso tudo começa. O que mais? Então, uma coisa que é vital para a gente se manter numa jornada que vai ser muito longa é a motivação. E qual que é o grande lance da motivação? Se a gente não consegue levantar de manhã, se a gente não tem motivo bom o suficiente para levantar todo dia e para dar o nosso melhor, seja no que for, a gente tem um problema de motivação. E se a gente tem um problema de motivação, a chance é grande que esse problema esteja relacionado com a falta de uma visão poderosa o suficiente. Por isso que a visão ela é tão crítica, porque a visão ela retroalimenta o processo de motivação. O fato de você estar fazendo o máximo que você pode em direção a uma visão poderosa é a mesma coisa que te motiva e isso retroalimenta esse processo de motivação e você consegue continuar nessa jornada, porque é uma jornada de longo prazo, né? Então, por isso essa questão toda da motivação e da visão que gera a motivação, ela é vital.
E qual que é a definição de uma visão, né? De uma forma muito simples, eu acho que é o seguinte: a visão é o que você faz e por que você faz o que você faz. Essa é uma pergunta que eu sempre me perguntei. Eu já fiz uma live também sobre aquela palestra palestra e o livro, né, do Simon Sinek, famosa, que, que, que o título é Tudo Começa com Porquê, né? Que o porquê é a essência das empresas. Ele fala muito das empresas, né? Da Apple. Por que a Apple ela tem produtos tão interessantes, produtos que vendem tanto? A Apple ela tem um produto que mais bem de consumo, que mais vende no planeta, que é o iPhone. Então, como que os caras fazem isso? A explicação desse cara, que é um especialista na área, ele fala que tudo começa com porquê. Então, o produto, né, o produto que a Apple oferece, que é um produto simples, fácil de usar e que tem um design avançado, que todo mundo quer ter, ele é daquele jeito porque a empresa, na essência dela, ela está preocupada em servir o cliente dela da melhor forma, de uma forma que seja simples, fácil de usar, como se fosse uma obra de arte, um estado da arte. E aí, o produto físico que ela chega no final é o resultado do porquê dela. Então, a gente precisa ter claro os nossos porquês para a gente ter uma visão consistente. Né? Então, uma visão ela é nada mais do que uma imagem mental, ela é nada mais do que uma visualização, é nada mais que uma meta de uma realidade que você quer que exista, porque aquilo te impacta de alguma forma. E nessa realidade existem dois componentes que são essenciais. Um componente é uma carga emocional e o outro componente é uma aspiração muito grande. Então, uma visão ela vai ser sempre carregada de emoções e carregada de aspirações. E a gente vai falar disso mais na frente também. Então, eu acho que aí já deu para entender por que quando a gente fala de visão, não é qualquer visão. Então, se não é qualquer visão, o que precisa ter também dentro dessa visão, né? Numa visão poderosa para a gente ver uma vida de realização? Bom, para a gente ter uma visão clara, a gente precisa primeiro se conhecer, né? A gente volta no autoconhecimento. Então, a gente precisa saber o que é importante para a gente. A gente precisa saber no que a gente é bom, o que a gente tem como contribuir. A gente precisa saber o que a gente gosta, quais são as nossas paixões. A gente precisa saber que área que a gente gostaria de atuar, como que a gente pode contribuir para o mundo de alguma forma. A gente precisa saber, talvez isso vale pessoalmente, isso vale profissionalmente. Qual que é a carreira como que isso se encaixa com a empresa que você trabalha, com a carreira que você tem, com a sua vida em geral, né? Aonde que a gente gostaria de viver e por quê, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa visão. Isso envolve a gente entender para que a gente quer levantar todo dia de manhã, o que move, o que faz o coração cantar, né? Essa é uma expressão também bastante usada. Quem que a gente quer que faça parte da nossa vida, quais são as metas que a gente quer se engajar para cumprir, para fazer essas coisas se realizarem. Então, quando a gente começa a colocar essas perguntas, a gente começa a ser forçado a criar uma imagem mental de uma realidade que começa a existir primeiro na nossa cabeça. E daí, aí vai ser o começo de tudo. Né? Então, quando a gente junta todos esses elementos que eu acabei de falar, para mim isso é uma vida de realização. Né? Para mim isso é uma vida de alinhamento com o propósito. É a gente conseguir responder a pergunta, o que a gente quer da vida e por quê? Isso faz uma visão, né? Então, um outro ponto importante nessa história toda da importância da visão. Uma visão, ela precisa ser poderosa, né? E por que ela precisa ser poderosa? Não, mas primeiro, ela precisa ser poderosa a que ponto? Ela precisa ser poderosa ao ponto de você ser capaz de se sacrificar em função da sua visão, né? E acho que todo mundo já escutou falar de um cara que ficou bem famoso, que ele foi questionado, falaram para ele, se você diz ser quem você diz que é,
a gente vai ter que te crucificar na cruz e você vai perder a sua vida. E esse cara falou, se esse é o preço, não tem problema, é isso que eu vou fazer. E isso mostra o quão longe a visão pode ir. A visão ela tem que ser poderosa o suficiente para você estar disposto a sacrificar a sua vida em função dela. Então, olha só a profundidade que a gente está falando. E esse sacrifício, ele vale como uma analogia, ele pode chegar sim a gente está falando de sacrifício físico, ela tem esse poder, mas ao mesmo tempo isso vale como uma analogia para o sacrifício de várias outras coisas que normalmente a gente não está disposto a sacrificar. Como, por exemplo, o nosso tempo. A nossa visão tem que ser poderosa o suficiente que ela vale o nosso tempo. Ela tem que ser poderosa o suficiente que ela vale o nosso conforto. Ela tem que ser poderosa o suficiente que ela vale a nossa vida, os nossos recursos, o nosso dinheiro, se for o caso. Então, ela tem que ser uma visão tão grande que ela vale vários sacrifícios da sua vida. Então, esse é um ponto importante para que ela seja uma visão poderosa. Então, ela tem que ser poderosa nesse nível, né? Para a gente viver. E quanto mais poderosa é a nossa visão, mais engajamento a gente tem com a nossa vida, mais motivado a gente vai ser, mais disposto, mais energia a gente vai ter para acordar de manhã, para viver aquela vida onde a gente está tentando realizar aquela visão. Né? Então é importante que ela seja uma visão poderosa, ela não pode ser uma visão mais ou menos. Né? E o que a história conta pra gente? A história conta pra gente que as maiores mentes que já existiram, as pessoas que mais impactaram o planeta, os maiores gênios que já pisaram na Terra, as pessoas que mais modificaram e fizeram e aconteceram durante a sua passagem pelo planeta, elas são que tipo de pessoa? Elas são exatamente os visionários, né? É justamente o tipo de pessoa as pessoas que têm uma visão poderosa, uma visão de realizar coisas que são importantes para elas, né? Nos contextos onde eles estavam envolvidos. E se a gente estuda liderança, né? Eu formei administração e administração a gente sempre tem esse ponto, né, da liderança e tudo mais. Se a gente olhar para qual é a dinâmica da liderança, é interessante porque a gente volta na visão. Por quê? Porque os grandes líderes, quem são os grandes líderes? Se a gente olhar na ótica da natureza, quem são os grandes líderes? Na natureza, o grande líder é quem é o mais forte. É o que tem a capacidade de reproduzir, é o que tem a capacidade de se impor sobre o bando, sobre a manada. Ele tem a capacidade de derrotar os concorrentes dele até a forma física, né? Ele mata quem ele tiver que matar e aquele que sobra é o líder, né? Porque na natureza, tudo é na força. É aquela luta pela sobrevivência. Agora, se a gente olha na questão do ser humano, que é um ser consciente, como funciona essa questão de liderança? Se a gente botar 20 pessoas num projeto, 30 pessoas num projeto, e eles tiverem que se virar de alguma forma, 30 pessoas numa ilha deserta para saírem de lá e para terem ideias e para resolverem problemas, quem que vai ser a pessoa que vai ser o líder? A pessoa que vai ser o líder vai ser a pessoa que tem a visão mais poderosa. Por quê? Por que acontece desse jeito? Porque por mais que a pessoa não seja mais forte, por mais que a pessoa não seja a mais perigosa do ponto de vista de porte físico em alguma coisa desse tipo, a pessoa com mais visão, ela acaba se tornando líder, a pessoa com a visão mais poderosa se torna um líder. Por quê? Porque a visão dela, em algum momento, pelos dois ingredientes que eu falei no começo, pela carga emocional e pela aspiração, aquela visão ela começa a transbordar para as pessoas que estão envolvidas ali, e essa visão ela começa a contaminar as pessoas que estão em torno dessa situação, em torno desse líder, e as pessoas elas começam a adotar essa visão inicial dessa pessoa, né? Então, ao ponto que as pessoas começam a se juntar em torno desse líder que tem uma visão poderosa, e essas pessoas juntas têm o poder de realizar coisas, têm o poder de derrotar os oponentes, derrotar os inimigos, né? E esse poder todo vai vir justamente dessa visão compartilhada, né? Quando eu estudei yoga,
uma das coisas que eu aprendi, que o yoga fala muito disso, é que o ser humano ele tem o corpo físico, mas o corpo físico é só um de 5 corpos que o ser humano tem. Como que é essa história? 5 corpos, você está viajando demais e tudo mais. O que o yoga fala? O ser humano ele tem corpos visíveis e corpos não visíveis. Então, ele tem um corpo físico, mas ele também tem um corpo energético. Então, uma pessoa quando ela falece, por exemplo, ela continua tendo um corpo físico, mas aquilo já não tem mais energia. Então, os 5 corpos, eles se permeiam. Então, ele tem um corpo físico, ele tem um corpo energético, depois ele tem um corpo astral e depois ele tem um corpo mental. Então, quando a gente está falando de uma pessoa influenciar outras pessoas, é nada mais do que uma expansão do corpo mental na perspectiva do yoga, por exemplo. Então, é como se aquilo se expandisse de uma determinada forma, que a pessoa, você explica para ela a sua ideia, a sua visão, e essa pessoa, ela pega a visão de um jeito onde ela cria dentro da cabeça dela a mesma imagem mental que você tem, a mesma imagem mental de uma realidade, onde essa realidade atende os problemas, as aspirações e com uma carga emocional muito forte. Então, aquilo passa a cascatear para as pessoas e essas pessoas juntas são capazes, por conta dessa visão que une todo mundo, essas pessoas juntas são capazes de realizar muitas coisas, né? E muito já foi feito dessa forma. Inclusive, pessoas, a visão ela é tão poderosa que ela pode servir tanto para o bem como para o mal. Então, pessoas realizaram coisas magníficas juntas, a partir de uma visão de um líder que inspirava, mas pessoas também realizaram coisas horríveis a partir da visão de um líder que as inspirava, como foi o caso de Hitler, por exemplo. Hitler, curiosamente, foi o caso de um líder que foi tido como extremamente carismático. Então, olha só que louco. O cara, por mais que ele foi um dos seres humanos mais perigosos e que realizou mais coisas negativas que já existiu, ele sozinho ele não conseguia fazer nada. E ele era pequeno, magrinho e baixinho, imagina. Ele sozinho nunca conseguiria fazer nada. Ele só conseguiu fazer tudo que ele fez por conta da visão que ele tinha, o poder da visão que ele tinha. A visão dele era tão poderosa que ele influenciava tanta gente e todo mundo se juntava a ele para ajudar ele e realizar a visão que ele tinha. Então, esse é o poder de uma visão poderosa. E aí, na história, né, naturalmente a gente tem os casos, né? O Martin Luther King, por exemplo, no discurso dele ele falava: eu tenho um sonho, eu tive um sonho. Então, quando ele fala do sonho dele, o que ele está transmitindo? Ele está transmitindo uma carga emocional, ele está transmitindo uma aspiração, uma vontade de ter um mundo melhor de uma forma diferente, e as pessoas se conectavam com aquela visão. Então, aquilo era nada mais do que uma visão que saía da cabeça dele e entrava na cabeça das pessoas, e aquilo dá o poder para as coisas acontecerem. Líderes religiosos, como eu disse, Jesus, como eu disse, Buda, os grandes imperadores romanos e tal, são pessoas que realizaram muito e eles conseguiram fazer tudo isso porque eles eram líderes visionários. Os visionários são aqueles que fazem a história acontecer, aqueles que escrevem os livros de história são os visionários, né? Então, por isso que a visão ela é tão importante. E ela influencia tanto as pessoas porque as pessoas são movidas por emoções, por aspirações, por dores. Então, uma visão, ela tendo uma carga energética, uma carga emocional muito grande, uma carga aspiracional muito grande, ela naturalmente tem o poder de influenciar pessoas. Então, os líderes utilizam muito da ferramenta da visão para realizar muitas coisas. Então, como eu disse antes, a visão está diretamente relacionada com a capacidade, com o entusiasmo o qual você levanta de manhã para fazer o que você tem para fazer, para viver a sua vida, né? Então, se você tem algum problema em levantar de manhã, se você tem algum problema em continuar as coisas que você começou, de realizar projetos, de terminar projetos, né? A gente fala muito da iniciativa, mas se te falta acabativa, muitas vezes o que pode estar faltando é uma visão poderosa de uma vida de impacto, uma vida que avança a sociedade de alguma forma,
tá voltando você ser um visionário de alguma forma em alguma área. E a gente vê cada vez mais na nossa sociedade as pessoas cada vez mais deprimidas, como eu falei no outra live também. A gente vê cada vez mais remédios de depressão batendo recorde de vendas. E isso acontece porque o ser humano ele precisa de um senso de direção, né? A história da vida, o filme da nossa vida, como eu também já falei em outras lives, né? Que a gente é o protagonista do filme da nossa vida. Se a gente está vivendo uma vida e a gente é o protagonista e é um filme inédito que nunca teve nenhum igual e nunca vai ter nenhum igual, a gente tem que viver uma vida mais significativa que a gente possa viver. A gente tem que viver uma vida mais inspiradora, onde as coisas façam sentido, onde a gente vai em busca do que a gente acredita e parte disso tudo é ter uma visão. Então, a gente precisa saber que a gente está no caminho certo, né? E a gente precisa saber quem está indo para o lugar certo e a visão faz parte disso. Isso também um jogo de longo prazo, como eu disse, a importância da visão é que ela te mantém na rota. A gente sabe que é muito difícil a gente colocar esforço numa direção e se manter nessa direção, principalmente na sociedade de hoje, onde a gente tem tanta distração, a gente tem tanta coisa acontecendo, tem tanta informação e muitas vezes a maior dificuldade é se manter no trilho. Então a visão ela também ajuda nisso, porque a gente tem que começar e tem que continuar trabalhando em direção a ela. E a gente sabe que não vai ser fácil, né? Porque a gente sabe que a nossa vida muda, as condições, o nosso entorno muda, as situações mudam na nossa vida, a gente se transforma, a gente tem muitos obstáculos, a gente vai ter muitos medos em vários momentos, a gente vai ter várias preguiças em vários momentos de continuar a nossa jornada. A gente vai resistir a se alinhar a essa visão, mas isso é parte também, porque se todo mundo fosse visionário, seria ótimo, né? Na prática a gente vê que é raro as pessoas que são visionários. Mas o ponto aqui é a gente abrir a cabeça para a importância disso, para a gente começar a construir a nossa visão e começar a ter uma direção concreta, ter uma jornada concreta em direção à vida que a gente acha que é a mais importante a se viver, que tem um maior potencial de nos realizar. Então, hoje a gente vai fazer uns exercícios aqui no meio também. Então, qual que é uma maneira boa da gente começar a criar uma visão, né? Então, eu diria que uma dica seria se perguntar, né? Começar se perguntando, né? O que você acha que é o melhor para o mundo? Você pessoalmente. O que você acha que o mundo precisa mais? O que você acha que... tem uma frase de Gandhi que é bem famosa, né? Que fala assim, você tem que ser a visão... Você tem que ser a mudança que você quer para o mundo. A mudança ela começa em cada um. A gente muitas vezes, né, a gente fala de política, a gente fala porque o Brasil nunca vai dar certo, porque o brasileiro é isso, porque o brasileiro é aquilo. Agora, se em vez de ficar falando isso, a gente mudasse, a gente fosse do jeito que a gente acha que todo mundo tem que ser, se a gente fosse a mudança que a gente quer ser, a gente ia mudar muito rápido enquanto brasileiro, enquanto sociedade, né? Então, a primeira pergunta é: o que você acha que o mundo precisa mais, você pessoalmente, né? Alguma coisa dentro de você sabe que você poderia estar fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa a mais para melhorar o mundo de alguma forma. Então a pergunta é: o que seria isso de forma prática, né? O que você pode fazer? E tem que ser uma coisa que você queira viver. Se você tem várias ideias, mas nenhuma ideia dessa você tem a vontade de implementar, não perde tempo com isso. Arruma alguma coisa que é importante, que faz sentido para o mundo, que vai contribuir, mas que você tem interesse em fazer alguma coisa, porque você tem que ser a mudança que você quer ser. Não adianta você jogar isso na conta dos outros e falar, porque o Brasil é o problema, porque o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. Se você começar a ser a mudança que você enxerga que é importante para o mundo, as coisas começam a mudar, porque ela vai sempre começar no indivíduo. A mudança nunca vai ser de cima para baixo. Porque a mudança, eu vejo que ela acontece de um ponto de vista de evolução da consciência. Quando a gente passa a evoluir enquanto consciência, passa a mudar os nossos valores, ver a importância de alinhar a nossa vida com quem a gente é,
de construir coisas que avancem a sociedade, de contribuir de alguma forma, as coisas começam a mudar a partir daí. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode desenvolver o hábito de construir uma visão. O hábito de envisionar, né? Em inglês existe essa palavra, em português eu não sei se existe, de visualizar, de criar essa visão. Porque se a visão é a coisa mais importante que tem, quanto tempo que a gente passa fazendo isso? Raramente alguém tem o hábito de parar 5 minutos que seja, de parar 10 minutos que seja por dia para criar a sua visão. Como eu falei na outra live, se tudo parte, tudo começa, tudo que existe à sua volta agora começou primeiro na cabeça de alguém, antes foi uma visão, foi uma visualização, quanto tempo por dia você passa visualizando a vida que você quer viver? Porque a sua vida dos sonhos, ela vai começar dentro da sua cabeça. Ela não vai começar em lugar nenhum. Ninguém vai te falar que, sua vida dos sonhos é aquela ali, hein? E vai te dar uma piscadinha e você vai anotar no papel e daqui a um ano você vai estar vivendo. Quem vai ter que ter a ideia é você. Você é o maior responsável e o único responsável pelo rumo que a sua vida toma, né? Então a gente tem que ter o hábito de passar mais tempo fazendo isso, passar mais tempo imaginando o tempo todo as coisas que a gente quer fazer acontecer, os projetos que fazem sentido a gente implementar. E tem que pensar grande mesmo, como se não tivesse problema, como se não tivesse limitação, como se o dinheiro não fosse limitado. Tem que ser uma coisa bem idealista mesmo, uma coisa tão idealista que se você contar para alguém que você não conhece, o cara vai falar, bicho, você tá viajando na batatinha, você tem que ir pro manicômio lá, você está viajando grande. Tem que ser desse nível. Porque é uma coisa para a vida, né? É uma coisa para 10, 20 anos, então tem que pensar grande mesmo. Tem que começar a criar essas imagens mentais, né? Esse filme na nossa cabeça, né? E aí, em algum momento, por tentativa e erro, a gente vai sentir que aquela visualização, a gente vai sentir que aquela visão, a gente vai sentir que ela se encaixa melhor, né? A gente vai sentir que aquilo faz sentido, que aquilo é a coisa mais poderosa que você poderia estar fazendo com a sua vida, né? E a coisa que faz mais sentido você tornar real, faz mais sentido você implementar, faz a coisa que mais vale a pena fazer acontecer. A gente tem que ter prioridades na vida, né? E se a gente não tem uma clareza de o que vale mais a pena na vida, o que a gente vai estar fazendo tem que ser a coisa que a gente acha que vale mais a pena do que qualquer outra coisa, né? Isso daí tem a ver com a busca do propósito, essa reflexão, né? Escolher uma coisa que vale mais do que tudo e essa coisa a gente começa a trabalhar com consistência naquela direção, começa a ajustar o rumo da nossa vida em direção àquilo, né? Então esse é o processo de criar o hábito da gente desenvolver uma visão. A gente precisa começar esse processo, como eu disse, se tudo começa com a visão, se a gente nunca desenvolve a visão, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum, a gente nunca vai fazer aquilo acontecer, aquilo nunca vai sair do papel, porque a gente nem chegou no papel, né? Porque para chegar no papel tem que sair da sua cabeça. Então a gente tem que começar esse hábito. Outro ponto, voltando nessa questão do quanto tempo a gente passa desenvolvendo a visão. Se a gente não desenvolve a visão suficiente, a gente vai ser sempre o que segue. A gente nunca vai ser o líder na nossa vida. A gente nunca vai ser aquele que tem a visão e conseguir implementar essa visão em nenhum momento, porque a gente precisa ter uma visão primeiro. Então, como eu disse, tudo, a pirâmide do Egito, eu falei na última live, né? A Torre Eiffel, as pirâmides do Egito, tudo isso começou antes na cabeça de alguém. O mundo manifestado, ele começa do não manifestado. Ele sai de um para o outro. É sempre uma transição de intenção até a materialidade. Tudo começa na intenção, tudo começa na visualização, né? Até voltando no yoga, tem um exercício que é um exercício de visualização, onde você desenvolve a sua capacidade mental de visualizar alguma coisa. Você olha para um objeto e fica olhando para esse objeto e depois você fecha o olho e você tem que visualizar esse objeto. Por quê? Porque isso é o poder da manifestação.
Tudo começa na visualização, né? Inclusive, esse exercício, ele sugere que a realidade física é nada mais do que uma manifestação divina. Deus teve a intenção de visualizar aquilo daquele jeito e aquilo se torna realidade, né? Então, acho que a gente tem que fazer o mesmo na nossa vida, começar com a intenção, começar com a visualização e dali as coisas começam a acontecer, a gente começa a colocar aquilo num plano para que aquilo se torne realidade e a gente viva a nossa visão. E existem diferentes níveis de consciência e de visões, né? Então, existem visões egoístas, existem visões de baixa consciência. Se a sua visão é morar na mansão da Playboy e ficar tomando pina colada na piscina o dia inteiro, essa não é uma visão muito interessante para a gente se ter, né? Eu diria que ter desejos pessoais não é um problema, mas eu acho que não é isso que deve te alimentar, não é isso que tem que ser o seu combustível. Acho que a visão mais poderosa é aquela visão onde você está fazendo o máximo que você pode para contribuir para a sociedade de alguma forma. Você está ajudando a construir um mundo melhor, você está alinhando a sua vida a quem você é, você está potencializando o impacto que você pode ter no mundo, né? A gente tende a achar um outro ponto importante. Muitas vezes a gente fica com medo de pensar grande. Eu falei da importância, né, de pensar grande. Muitas vezes a gente fica com medo de pensar grande e a gente fala, não, vamos ser mais conservador, vamos pensar só assim, desse jeito e tudo mais e tal. A Renata falou, deixando um legado, exatamente. Mas muitas vezes a gente tem o medo de pensar grande. O que a gente faz? A gente pensa pequeno, com medo de não atingir a nossa visão. Só que acontece, pensar pequeno acaba que é um tiro no pé. Por quê? Porque como isso é um jogo de longo prazo, isso é um jogo de décadas, esse jogo da realização na vida, né? De viver uma visão que a gente tem, se a visão não for realmente poderosa de verdade, a gente não vai conseguir sustentar isso no longo prazo, a gente não vai conseguir levantar da cama todo dia e remar em direção a essa visão para fazer isso acontecer, né? Quanto maior, melhor a visão, né? E além disso, a gente precisa ter uma visão poderosa o suficiente, porque uma visão poderosa, ela influencia outras pessoas, né? Como na questão da liderança que eu disse. Uma visão é como se fosse um filme mental, uma imagem mental, onde essa imagem, ela tendo uma carga emocional e ela se conectando com as aspirações das pessoas, da sociedade, ela transborda para as outras pessoas e aquilo se torna mais poderoso porque você, através da sua visão, você agrega pessoas na sua jornada, você influencia essas pessoas e elas vão te ajudar a realizar a sua visão porque elas passam a compartilhar da sua visão, né? Então, esse é um ponto também vital que a visão realmente, para ser poderosa, ela precisa ser grande, ela precisa ser construtiva, ela precisa ter uma aspiração muito, muito consistente, tanto para você se motivar, quanto para você influenciar e trazer pessoas para contribuírem com a sua jornada, para viverem essa visão que tem tudo para ajudar no mundo de alguma forma. E o poder da visão como eu disse, né, na questão do Martin Luther King, ele falava, eu tive um sonho, né, e ele conectou milhares de pessoas. E eu pesquisando, eu descobri também sobre a história do homem que foi para a Lua, né, da jornada do homem à Lua, que fez 50 anos, acho que 2 anos atrás. Eu fiquei sabendo que essa história toda começou no discurso do Kennedy. E o Kennedy, quando ele fez aquele discurso do avanço para a gente buscar a conquista do espaço e sei lá o que e tudo mais, a tecnologia necessária não existia quando ele fez aquele discurso. Eles tiveram que desenvolver novos materiais, desenvolver novas ligas metálicas, desenvolver nova tecnologia eletrônica para fazer aquilo funcionar de um jeito. Por quê? Para fazer aquilo acontecer. Por quê? Tudo por quê? Por conta da visão de um primeiro cara. O cara teve uma visão de um homem, ele deveria desafiar os limites e chegar na Lua para ele. E isso fazia parte da jornada do ser humano enquanto desenvolvimento, enquanto construir coisas, enquanto evolução e tudo mais. E da visão dele,
eles desenvolveram o que nem existia ainda, como materiais, como tecnologias, para fazer aquilo acontecer. Né? Então esse é o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive, ele vive de visões. Né? Então, se você quer fazer coisas incríveis na sua vida, o primeiro passo é ter uma visão consistente, ter uma visão que desafia o conforto, né? Que desafia a sua zona de conforto, e uma visão que você tem uma grande aspiração, como se fosse uma coisa quase que espiritual, que você anseia diariamente por chegar naquilo, por fazer aquilo acontecer, porque aquilo é a prioridade máxima, aquela coisa mais importante que tem na sua vida. Né? Então a visão ela tem que ter esse poder. Então, só para fechar aqui, para dar mais uma dica, né, para a gente dar um próximo passo e começar a construir a nossa visão, eu diria uma coisa que a gente pode começar a fazer é desenvolver o hábito de construir uma visão diariamente. Em alguns momentos, às vezes a gente está caminhando na rua, seja por uma questão de saúde, seja uma questão que a gente está indo para algum lugar, indo para o trabalho, ou então dirigindo, fazendo um trajeto de carro que a gente sempre faz, às vezes tomando banho, atividades que a gente faz no automático, e parece que a nossa mente vai embora. A gente pode começar a usar esses momentos para nos inspirar, para pensar sobre isso. Qual que é a visão? O que eu quero fazer da minha vida e por quê? O que faz sentido? O que é prioridade? Qual que é a visão mais poderosa que eu poderia ter de que forma que eu posso começar a colocar isso em prática? Começar primeiro a visualizar, pelo menos a visualizar que vida que seria essa, para a gente ter condição de construir essa visão no mundo real e ter uma vida de realização, que é o objetivo. Tá bom? É isso que eu tinha para hoje. Agradeço a todos que conectaram e na próxima terça-feira tem mais. E até lá, grande abraço.